Olá pessoal, bem-vindo no One Code, bem-vindo no canal. Eu sou Maurice, eu sou desenvolvedor com mais de 10 anos de experiência no mercado e neste vídeo vamos falar sobre decoradores em Python. Decoradores em Python são frequentemente usados para adicionar funcionalidade ou comportamentos algumas funções que a gente define. Ou seja, ele é muito usado, por exemplo, em sistema de log. Então, se a gente quer ver tudo o que acontece ao longo da execução do nosso código, por exemplo, a gente consegue botar um decorador, ao invés de encher a nossa função de print do próprio log, por exemplo, a gente usa decoradores para poder ver o que executa dentro do o passo a passo da execução do nosso código. E também permite, né, deixar o código mais limpo, mais clean, para que, né, respeitar aquele princípio. Os decoradores são muito usados também para medir o tempo de execução de uma determinada função. Então, você consegue fazer, medir, né, o tempo de execução para fazer comparações entre algum algoritmo que você usou para implementar isso ou aquela outra função. Quando a gente pegar framework como Django, como Flask ou FastAPI, que a gente vai estudar bastante ao longo do tempo dentro do nosso canal, decoradores são muito usados para restrição de acesso. Ou seja, você vai ver, por exemplo, que se você pegar o FastAPI, uma das primeiras coisas que você faz é botar o @app em cima da tua função principal, para indicar que é a função main, que é a função principal que dá o início, né, ou que dá o start da execução da tua aplicação. E isso é um decorador e ela adiciona, né, funcionalidades novas, comportamentos, principalmente a essa função principal. Dentro do Django, por exemplo, uma das funções mais usadas é o login required. O login required, por exemplo, permite que você possa, né, restringir acesso a algumas páginas, algumas funcionalidades, se não houver nenhum usuário logado, por exemplo. Então, se você tem familiaridade com Django, com FastAPI, você vai ver também que, perdão, você vai ver que os decoradores são bastante usados dentro desses frameworks. O que vamos ver hoje vai ver uma definição bem clara do que é um decorador, como é que a gente implementa um decorador, né? E a gente vai poder usar ele de forma prática. Então, vamos ver um passo a passo de como é que você define, como é que ele é executado, o que acontece internamente lá dentro e vamos ver tudo isso nesse vídeo que a gente está fazendo, certo? Então, vamos ao código, porque, né, não há nada que não há prática, né? Se a gente não usar código, que a gente não vai entender absolutamente nada. Então, para iniciar bem os nossos trabalhos aqui, vou começar, né, criando um decorador básico, né? Vamos criar uma função básica, uma função bem básica que eu vou definir aqui, def sali, que vai ser uma função que vai apenas imprimir um olá para a gente, certo? Então, vamos definir aqui olá. E essa função apenas, né, vai imprimir isso para a gente, né, só para a gente iniciar de forma correta. Observam que uma função pode ser atribuída a uma variável qualquer, tá? Então, se eu definir aqui um f sali como função, como variável, eu posso chamar essa variável aqui como qualquer variável que eu possa, como se fosse uma função. Uma vez que eu defini ela como ela recebeu como atributo uma função, eu posso chamar ela como se fosse uma função. Então, eu posso definir, chegar aqui e dizer, o Python chama meu decorador e ele executa a função ele executa a minha função sem nenhum problema. Certo? O que seria um decorador? Um decorador é uma função que recebe uma função como parâmetro. Pode adicionar ou não funcionalidades novas a essa função. Se não adicionar funcionalidade ou comportamentos novos, aí não faz muito sentido, né? A gente tem de usar um decorador, mas então, fundamentalmente, ela adiciona comportamentos novos à nossa função que a gente está passando para ele. Então, um decorador é uma função que recebe uma função e que retorna uma outra função. Então, vamos lá. Vamos definir aqui uma função chamada
executar. Então, o comportamento básico de o comportamento básico de um decorador seria uma função que recebe uma função como parâmetro e que executa essa função de alguma forma e pode retorná-la ou não, certo? Então, eu posso chegar aqui e definir agora exec, que vai ser meu executar, e meu executar vai receber a função salir. Beleza. Sendo assim, eu posso, né, chamar meu executar, porque no fim é uma função, correto? Vamos executar esse nosso código para ver o que ele retorna para a gente. Não dá. Isso, porque ele não está. Opa! Novamente, observem que aqui eu cometi um erro que é de não retornar a minha função, essa função aqui. Então, nesse caso, por exemplo, ao invés de dizer que o exec, eu tenho que tirar, eu posso tirar ele, tranquilamente, e chamar a minha função executar, para ele poder executar para mim, certo? Eu tenho que fazer isso, e ele vai executar. Beleza. Então, isso é um básico do básico de aqui, o que um decorador faz. Agora, vamos para uma sintaxe mais clara, né, mais efetiva de decoradores. E para isso, eu vou manter aqui a minha função salir, e eu vou definir agora um decorador propriamente meu. Ou seja, eu vou definir aqui def meu decorador, meu decorator, né? Vamos usar o termo correto da linguagem, meu decorator. O decorator recebe, né, uma função e essa função vai retornar uma função. Então, lembra que um decorador é uma função que recebe uma função, adiciona funcionalidades ou comportamentos e devolve, né, retorna esta função. Então, eu vou definir aqui def wrapper. E essa função wrapper que a gente está definindo aqui, é ela que vai adicionar os novos comportamentos à nossa função principal, né? A função base que é recebida em parâmetro. Então, vamos definir aqui. Imprime para a gente, né? A gente eu quero que você imprima antes da func. Depois, ele vai executar a função que ele recebeu em parâmetro. Ele vai imprimir print depois da func. E agora, a minha função principal, o meu decorador tem que retornar essa funcionalidade. Então, essa função que adicionou as funcionalidades. Então, vou fazer aqui um return wrapper. Perfeito. Assim definindo, eu posso agora efetivamente voltar dentro dos meus, chamar essa minha função. Tipo, eu estou falando um olá, né? Então vou botar aqui uma variável dizer. A minha variável dizer vai receber como atributo o meu decorador, que vai receber a função salir. Beleza. Como o meu decorador retorna uma função, lembrando que o meu decorador aqui, o meu decorator aqui, ele tem dentro dele uma função wrapper que adiciona dois prints à minha função principal e depois, né, retorna uma função. Então, como é que a gente chama uma função? Então, a gente tem que chamar ela de forma correta. Então, tem que chegar aqui e botar o dizer e chamar ela como se fosse uma função normal. Beleza? E agora vamos executar o nosso código aqui e vamos ver o que ele retorna. Então, observem que ele executou perfeitamente, retornou aqui, antes da func. Então, ou seja, ele pegou a função que a gente recebeu, né? Ele pegou a função principal, a função base, chamou o wrapper, adicionou as funcionalidades que a gente quer para que ele possa imprimir essas duas informações aqui, executou a função e devolveu para a gente essa função wrapper. Então, o que está sendo executado aqui dentro, quando eu chamo o dizer, é essa função aqui que está aqui dentro.
seja, é esse wrapper aqui que está sendo executado, que está sendo chamado, que está sendo executado de forma efetiva. Então, a gente tem aqui, ele imprime a func, né? Executa antes da func, ele imprime, ele executa a func e depois ele informa que, né, finalizou, né, que seria o depois da func. Beleza. Mas aí você pode me dizer, né, mas ainda não é a sintaxe que eu vejo, né? Não tem um arroba aqui dentro desse código aqui, porque não tem um arroba, não tem nada. Efetivamente, a gente está mostrando por baixo dos pontos, né, por baixo do arroba que você vê, é exatamente assim que ele funciona. Então, desta forma que ele funciona, como é que ele é implementado inteiramente. Então, a partir desse formato aqui, você consegue, a partir desse modelo, você consegue definir qualquer decorador que você queira para fazer o que você desejar, como para fazer literalmente o que você deseja, literalmente. Então, agora vamos ver como é que a gente usa, né, a função, a sintaxe correta. Para fazer isso, eu vou ter que alterar um pouco aqui, né, não a estrutura, mas a ordem das coisas, né, porque o que vem, o Python funciona, né, por hierarquia, então o que vem primeiro tem que vir primeiro. Então, vou definir aqui, vou colar aqui a minha função salir. Como eu não quero mais fazer essa chamada dizer, fazer uma chamada toda aqui para poder executar, eu vou remover também essa parte daqui e vamos usar agora, né, a sintaxe que a gente deveria ver, que é a sintaxe padrão dentro do sistema. Beleza. Então, se eu quero que essa minha função aqui receba um decorador, eu vou usar a sintaxe que a gente costuma usar, né? Então, vai ser o arroba meu decorator. E a partir desse momento, ele já vai ser usado e chamado como a gente espera, certo? Vou limpar o meu terminal aqui e vamos fazer a chamada novamente e vamos ver que ele vai imprimir sem problema nenhum para a gente. Observa que eu botei aqui que minha função tem um decorador, mas em momento nenhum eu chamei a minha função, né? Eu não chamei a função, como é que ela vai ser executada? Então, vamos descer mais um pouquinho e vamos chamar a nossa função, salut, correto? Então, a partir desse momento, né, eu posso executá-la sem nenhum problema e ela vai funcionar. Ou seja, a gente fez aqui, o que a gente fez aqui? A gente está fazendo exatamente o que a gente fez ao longo desses minutos anteriores, né? A gente definiu o nosso decorador, a gente chamou uma função, botou, né, alterou algumas funcionalidades aqui dentro, né, adicionou funcionalidades, novamente, adicionar funcionalidades ou alterar a funcionalidade, né, ou a funcionalidade da nossa função base, certo? E esse fato daqui aí, o fato de a gente botar um decorador aqui é a mesma forma que a gente usou anteriormente, usando uma variável, chamando ela e chamando novamente a função um pouquinho depois. Então, o que a gente está fazendo aqui é exatamente isso. Então, é basicamente assim que a gente define um decorador dentro da linguagem Python, né? Então, a partir desse modelo aqui, você consegue construir decorador para fazer basicamente o que você quiser, literalmente, certo? Então, agora a partir desse momento, a gente pode se perguntar, puxa, a gente tem uma função aqui, né? A gente tem um decorador aqui. A gente tem uma função principal, a nossa função sali, por exemplo, que não recebe nenhum parâmetro mesmo. E como é que a gente vai, né? Como é que funcionaria se nossa função recebesse algum tipo de parâmetro? Quando a nossa função recebe parâmetro, ele é, como eu vou dizer,
a função é bem mais próxima do que é bem mais simples também de fazer, tá? Vamos aqui definir aqui vamos supor aqui que a gente tenha a nossa função salue, por exemplo, que receba alguma função, alguns parâmetros, que recebe também parâmetros. Ou seja, vamos usar a forma dos args aqui para dizer que a nossa funcionalidade, né, vai receber muitas funções, alguns parâmetros. Então, ele vai receber alguns parâmetros. Se ele vai receber parâmetros aqui, como é que a gente repassa esses parâmetros, né? De forma, como é que a gente pode dizer? Como a gente usa esses parâmetros, repassa esses parâmetros aqui dentro? O que a gente vai fazer? Como que funciona, né, dentro da linguagem? A gente pode botar aqui, por exemplo, nossa função aqui, os parâmetros que a nossa função principal recebe, ela é repassada, né, ao nosso wrapper, que seria essa função que adiciona as funcionalidades. Então, a gente vai chegar aqui dentro do nosso wrapper e repassar para ele todos os argumentos que a nossa função base recebeu. Então, a função base tinha como parâmetro, a gente vai repassar todos eles a nossa função de agregação de comportamento, de acréscimo de comportamento. A gente vai agora executar, né? Então vamos dizer que aqui vai ter o resultado, né? Vamos executar a função resultado. Vamos executar a nossa função, essa função aqui, a função principal, dentro do nosso incrementador de funcionalidade, se a gente pode chamar assim dessa forma. Esses parâmetros que ele tinha, ele vai receber todos de volta, exatamente aqui. E, novamente, como a gente precisa retornar o resultado disso aqui, essa função agora vai poder retornar coisas para a gente. Então, ele vai retornar o resultado. Anteriormente, a gente estava imprimindo, né, como se fosse um sistema de log, a gente só estava imprimindo as informações, né, falando em detalhe como é que estava funcionando aqui, se deu certo ou não. Então, a gente só estava fazendo como se fosse um sistema de log. Agora, se a gente precisa de resultado, ele tem que retornar o resultado. Então, ele vai retornar o resultado. A partir do momento que ele retorna o resultado, tudo continua funcionando que nem antes, né? Então ele tem que retornar uma função e eu vou ter que chamar exatamente, né, quando for chamado, ele vai ser chamado exatamente como está sendo aqui. Se a gente vai alterar isso, o que a gente poderia... então, basicamente, quando a gente tem uma função, né, uma função base, tem argumentos, a estrutura, né, do nosso decorador é exatamente desta forma, certo? O que a gente pode fazer aqui? Lembrando que um decorador pode ter vários níveis, tá? Então, pode ter vários níveis de função, todos com seu devido retorno, né? Então, vamos fazer um exemplo aqui, basicamente aqui, para ver como é que a gente faz uma estrutura tanto quando a gente vai fazer, como vou dizer, quando tem argumentos, né, dentro da nossa função, quando tem o nosso, como vou dizer, quando o próprio decorador pode receber parâmetro ou quando a nossa função principal tenha alguns parâmetros para se mostrar. Então, vou apagar os códigos aqui para a gente definir aqui um log básico aqui, tá? Vou definir aqui def log. E o nosso log aqui, vamos supor que o nosso log aqui vai receber um parâmetro, tipo um prefixo. Só para dizer, vamos supor que aqui a gente precisa saber que nível a gente está fazendo. Se a gente está no nível debug, se a gente está no nível error, ou a gente está no nível info. Então a gente pode definir aqui algumas parâmetros que ele vai receber. Então o nosso próprio decorador vai receber. Então dessa função eu vou definir o meu decorador aqui, def decorator. E esse meu decorator aqui vai receber uma função. Então, um decorador é uma função que recebe uma função. Então, você vê que o nível de complexidade já está começando a aumentar, né, aos poucos. E a partir daqui, vamos definir novamente o nosso wrapper. Então, o meu decorator aqui, ele recebe uma função. E essa função vai
vai definir uma função para fazer as alterações necessárias. Vai executar e retornar um resultado. E esse resultado vai estar dentro da função wrapper, que vai ser retornado como função que vai ser chamada. Beleza? Então tá. Então cada nível de hierarquia que você adicionar aqui deve retornar uma função obrigatoriamente, certo? Então vamos definir aqui o nosso wrapper. O nosso wrapper, vamos dizer que ele vai receber vários argumentos, certo? Epa. Vários argumentos, não esquecendo, né, das estrelinhas sempre. Ele vai imprimir para a gente aqui um texto, né, para a gente entender o que está acontecendo aí dentro. Vamos definir aqui o prefixo. Ele vai pegar o prefixo para dizer, né, se ele vai definir qual nível a gente está de log, né, debug. Vamos dizer executando. E vamos definir aqui qual a função que está sendo executada, ou seja, qual é a func. Então, a func. E vamos pedir para ele mostrar para a gente o name dessa função. Beleza. Aí definir a nossa funcionalidade, certo? Vamos ter que retornar funções. Não esquece. Então, tipo, a gente imprimiu uma coisa ali, a gente tem que retornar funções. A gente precisa definir, retornar funções. Então, vamos retornar. Qual é a primeira função que vamos retornar? Então, vamos retornar a função principal, que vai voltar e vai receber todos os seus argumentos, que vai ser executado com todos os seus argumentos. Não podemos esquecer disso, certo? Essa minha função, ou esse meu wrapper também, então, o decorador tem que retornar o wrapper, a função wrapper, certo? Então, vamos definir aqui, né? Vamos escrever aqui, return wrapper. O bom de você usar o IntelliSense é que ele já mostra para você, né, que uma função não foi usada, que ela não tem retorno. Isso permite, né, você ter visualmente entender o que está acontecendo, né, para você não esquecer de retornar alguma coisa, por exemplo. E como eu tenho uma hierarquia, um nível a mais, eu tenho que retornar todos. Então, o meu log tem que retornar o decorador. Então, ele tem que return o decorator. Beleza. Então, obviamente, agora o meu IntelliSense já parou de reclamar e a gente tem aqui todos os níveis. Então, a gente tem 1, 2, 3 níveis. E se a gente começar pelo nível mais baixo, né, dentro dessa hierarquia, o wrapper é aquela que adiciona a funcionalidade nova à nossa função principal. E não esquecendo, ela tem ou ela executa apenas a função principal, ou ela retorna a função principal. Então, esse retorno aqui vai retornando o resultado da execução da função principal. O nosso decorador que recebe uma função, ela também tem que retornar. Então, adiciona uma funcionalidade nova e ela retorna. Retorna a função que adiciona uma funcionalidade nova. O nosso decorador, sendo que ele foi definido dentro de um log, tem que ser retornado para poder ser chamado corretamente. Beleza? Então, vamos definir aqui uma outra função, né, para a gente usar e ver se efetivamente se funciona ou não. Então, vamos definir aqui def processar. E esse meu processar, eu vou fazer com que ele imprima qualquer coisa aqui. Vamos definir aqui processando, algo do gênero, tá? Então, processando, nada extraordinário, certo? Então, ele vai apenas dizer que tem alguma coisa processando. Acabei de definir um decorador e eu vou chamar meu decorador. E esse meu decorador aqui, ele é o log, certo? Então, eu acabei de chamar, vou definir o log. E esse log aqui, eu vou dizer que ainda está no nível debug. Então, vou botar aqui debug. Epa. Debug, certo. Agora, o que aconteceria, né, se eu chamar a função processar? O que vai acontecer? Então, vamos ver junto, né? Vamos ver junto o que aconteceria quando a gente chamar a nossa funcionalidade processar. Beleza. Então, volta no meu terminal, vou chamar a minha função, vamos limpar ela primeiro, né? E processar.
Quando eu chamo o processar, observa que ele fez exatamente o que a gente está esperando. Então, primeiro, né, ele pegou o nosso processar, certo? Ele pegou toda a funcionalidade. Aí ele pegou a função decorador, recebeu o processar. O wrapper adicionou a funcionalidade de ele imprimir o que está sendo processando, o que está sendo processado, né? Tipo, ou seja, ele diz, o que está sendo escrito aqui, ó, o prefixo é debug, seja, então no nível de debug, ele está processando, e o que está sendo executado é o módulo, né, ou a função processar que está sendo chamada. Para a gente deixar eu fazer um pouquinho mais, vou definir uma outra função aqui, né? Vou definir uma outra função aqui, com o mesmo log. Eu vou dizer aqui que esse log vai ser do nível info. E eu vou dizer, por exemplo, que def login failed. Tipo, opa, eu posso dizer aqui para o usuário, né? O que eu posso dizer para ele? Uma função de não, login failed, não. Vamos supor que ele queira logar, tá? Então ele vai apenas imprimir o usuário logando, tá? O usuário logando. Supondo que é um sistema de login, o usuário está tentando fazer seu login, correto? Então, eu vou chamar o meu processar, ou seja, vamos supor que em algum momento ele está processando, está processando alguma informação, e no fim, né, será, não deu certo, ou ele precisa, né, que o usuário possa, ele processou e depois, né, ele tem que chamar o login do usuário, processar alguma informação e verificar que o usuário está efetivamente logando. Então, a partir desse momento, né, eu posso voltar no meu terminal e fazer a minha chamada. E observa, né, primeiro ele vai executar, né, a nível debug, como a gente pediu para ele fazer, no nível debug, executando, ele começou a processar. Depois, a nível de informação, ele está dizendo, né, para a gente aqui o que ele está fazendo. Olha só, sei lá, eu estou validando o login do usuário. O usuário está logando, tentando logar. Eu posso até alterar aqui para uma coisa mais efetiva, né? Tipo, validando o login de usuário. Como a gente está num sistema de log, então, validando login de usuário. Validando dados de usuário. Validando dados de usuário. Então, a partir daqui, a gente consegue, né, saber exatamente o que está efetivamente acontecendo dentro do nosso código. Então, mais ou menos é isso, né? A gente tem uma estrutura bem clara de como é que a gente pode definir. Você pode definir o quanto você quiser, fazer quantas alterações você quiser. Só não pode esquecer que cada um deles tem que retornar uma função. Se não retornar uma função, vai dar problema. Então, se você pode fazer uns testes ali dentro dessa máquina, né, e ver como é que funciona. Mas aqui a gente tem uma estrutura bem clara e bem básica, né, de como funciona como funciona um decorador. Então, basicamente aqui a gente tem uma estrutura plena, né, de um decorador, de como é que ele funciona, e a gente poderia aqui encerrar basicamente esse vídeo, né, porque a gente já tem praticamente tudo. Mas o que eu vou fazer é talvez adicionar um pouquinho mais, né, como vou dizer, fazer alguns exercícios aqui junto com vocês para a gente ver outras formas de uns decoradores básicos que a gente possa trabalhar. Vou pegar aqui uma função que possa. Vamos fazer um exercício aqui básico. Então, vamos fazer aqui um exercício. Vamos supor o seguinte: eu vou apagar tudo isso. Vamos apagar tudo isso. E vamos dizer que a gente precisa, né, de um decorador para criar um decorador que que dobre o valor do retorno de uma função. Que dobre o valor de retorno de uma função.
Ou seja, o valor de retorno. Vamos escrever direito. O valor de retorno de uma função. Ou seja, a gente vai ter uma função que vai ter como... vai fazer uma soma. Ou pode ser uma subtração, o que você quiser, literalmente. E ele vai pegar essa função e vai dobrar o retorno dela. Certo? Então vamos iniciar com uma soma, tá? Vamos iniciar com uma soma. Def somar. Vamos iniciar com uma soma. Então, tipo, basicamente, vamos iniciar com uma soma. Então, vamos ter uma função que vai ter como único retorno, né, imprimir, devolver para a gente dois parâmetros somados. Seja, então vamos ter um parâmetro A, um parâmetro B, e o que ele vai fazer para a gente é apenas fazer A mais B, certo? Então essa função só serve para isso. Então ela só serve apenas para fazer, devolver um somatório. Um somatório. Perfeito. E agora a gente vamos criar um decorador aqui para que ele possa dobrar o valor da função que ele recebeu, o retorno da função que ele recebeu. Então vamos definir aqui um decorador bem simples, né? Def dobrar retorno. Ele vai receber uma função, certo? E o que ele vai fazer? Vamos definir um def wrapper, obviamente. Então, ou a função que vai efetivamente aplicar, né, adicionar esse comportamento novo à nossa função principal. Não me lembram que pouco antes da gente chegar aqui, eu disse o quê? Eu disse que os parâmetros que a nossa função principal tem, os parâmetros que a nossa função principal tem, devem ser repassados por íntegro, por todos, né, ao nosso wrapper. Ou seja, então a gente tem aqui dois parâmetros A e B, o nosso wrapper tem que receber os parâmetros A e B, certo? Beleza. E essa nossa função vai retornar. Então, o que o nosso wrapper vai fazer? Ele vai retornar a nossa função principal. Então, a nossa função principal, que vai receber todos os seus parâmetros de volta. E agora, né, como a gente está querendo dobrar, então, imagina um pouco, vamos entender aqui a situação. A nossa função main, a nossa função principal, ela adiciona dois itens, ok? Ela adiciona os dois parâmetros que ela tem. E, novamente, como ela adiciona os dois parâmetros que ela tem, a gente está querendo dobrar o retorno dela. Então, a nossa função aqui vai ser executada. Quando ela for executada aqui, ela apenas vai fazer o somatório dos dois parâmetros. Como a gente quer dobrar, então vamos multiplicar por 2, que seria esperado, né? A gente quer retornar ela. Então, a partir desse momento, como a gente vai dobrar o retorno, então a gente está dizendo execute aqui a minha função principal com seus parâmetros e multiplique por 2. E o que o nosso decorador vai fazer? Agora ele tem que retornar a nossa função wrapper, a nossa função de funcionalidades acrescidas, certo? Então aqui a gente tem agora a minha função wrapper que adiciona um novo comportamento, que seria pegar o retorno da minha função principal, dobrar, e né, o nosso decorador retorna agora a nossa função wrapper, certo? E aí vamos aplicar, né, isso à função principal em si. Então vamos dizer aqui arroba dobrar retorno. E esse nosso dobrar retorno, aplicando ele, agora a gente pode chamar a nossa função. Novamente, como a gente não está imprimindo nada aqui, obviamente, você sabe que a gente precisa chamar a função print para ele poder imprimir para nós, né? Então, vou chamar o somar, vou passar para ele 2, 3. Então, aqui a gente pode fazer o cálculo de cabeça de boas, né? Então, vamos dizer aqui, vai ser 5 vezes 2, ele tem que me retornar 10. Se não retornar 10, então, ou o decorador está errado, ou eu fiz de errado os cálculos, né? De alguma forma, o que seria
meio bizarro. Mas então tá, vamos executar aqui a nossa função, aqui. E, obviamente, ele retorna o 10 para a gente, o que mostra que o nosso decorador está funcionando perfeitamente. E, com os parâmetros que ele recebeu, ele imprimiu certinho, fez os cálculos corretamente. Então, basicamente é isso, né? Um decorador. Espero que vocês tenham, né, gostado do vídeo. E se precisarem de mais exercícios, ou se tiverem com alguma dúvida, né, podem deixar aqui dentro dos comentários que eu vou tentar responder o máximo possível. Então podem deixar dentro dos comentários, deixa seu like, obviamente deixa seu like, se inscreva no canal para que a gente possa, né, continuar crescendo e seguindo firme no nosso trabalho. Muito obrigado a todos e até a próxima.